Graça e paz, irmãos. Feliz sábado a todos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 13, versículo 10. Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Amém? E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, que se encontra em Zoar. Aqui, o contexto é Abrão, até então Abrão e Ló, eles começaram a se enriquecer demais, ter muitos rebanhos, muito ouro, muita prata. E chegou um determinado momento que não tinha mais como os dois viverem juntos, porque os pastores deles brigavam uns com os outros, por causa da terra, daquele alimento para os gado, para os animais. Então, Abrão, ele propõe para Ló se separar. E aí ele chega para Ló e fala: Ló, já é tempo de nos separarmos. Escolha o caminho. A primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração foi assim: Ló, ele deveria ter dado para Abraão, a escolha da terra. Mas o que ele fez? Ele olhou a planície e viu toda a terra. Ele não cedeu essa opção para Abraão. Ele quis para ele. Ele falou: não, eu vou para cá, aonde agrada os meus olhos, aonde eu tenho visto coisas boas. E que isso quer dizer para os dízimos e as ofertas? O que tem sido mostrado para vocês, para nós, que parece bom aos nossos olhos? O que temos feito com os 90% que o Senhor tem nos dado? O que temos feito? Entregado os dízimos com alegria, com gratidão? Temos buscado do Senhor de que maneira devemos agir? Ou muitas vezes somos iludidos pelo diabo por uma roupa, por uma comida, por um carro, por uma casa, por uma parceria de repente indevida que o Senhor não quer? Aonde estamos alçando os olhos? Para aquilo que vemos ou para aquele que ainda não vemos? Aqui, irmãos, eu vou dar um breve testemunho do que o Senhor me mostrou na minha vida. Naquele grande tempo de pandemia, onde nós todos estávamos em nossas casas, naquele tempo eu recebi uma proposta, aos meus olhos, maravilhosa. Um rapaz que me viu trabalhar, me chamou para trabalhar numa firma com ele, e me prometendo muitas coisas. Então eu iria viajar quando precisasse, e eu ganharia por viagem. E eu falei para ele: olha, eu guardo sábado, então eu não trabalho, deu pôr do sol na sexta-feira, eu não trabalho no sábado. Ele falou: não, para nós, você vai trabalhar só de segunda a sexta. Teria carro à disposição, as coisas que eu precisaria para evoluir o trabalho, ficaria tudo nas minhas mãos. E aos olhos, fala: nossa, porque naquele tempo eu ficava assim: Deus, mas como é que eu vou sustentar minha família? A gente não pode sair, não está podendo sair, estamos em lockdown, como é que eu tenho que pagar aluguel, pagar a luz, aquela preocupação, e aos meus olhos, aquela proposta seria maravilhosa. E aí eu conversei com a minha esposa por uma hora, e depois eu fui conversar, na época eu lembro que eu conversei com o pastor lá na reunião dos homens, e ali parecia ser maravilhoso. E aí eu fui começando a buscar do Senhor. Porque quando você olha as circunstâncias na tua vida, você deixa muitas vezes de ver as bênçãos que o Senhor está fazendo. E quando teve o primeiro lockdown, irmãos, aquele primeiro mês, eu realmente não pude trabalhar, porque além disso eu peguei Covid. E aí eu fiquei 15 dias em casa,
e mais uma semana, eu sei que nós ficamos em torno de 21 dias parados. E para quem é autônomo, você não sabe que você vai ter o dinheiro. Mas Deus foi tão maravilhoso, tão glorioso, que minha esposa começou a fazer as máscaras. E aquele foi o suficiente, irmãos, para nós pagarmos o aluguel, a água, a luz, as despesas que nós tínhamos, sem nos faltar nada. Aí eu fui entender do Senhor. Eu falei, entendi, Senhor. É a minha confiança que precisa estar no Senhor. Não buscando aquilo que aos meus olhos parecem bom. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo... Eu vou ler o rodapé aqui, que eu achei muito interessante, do Gênesis 13. 13.10 e 11. Ló entrou rico em Sodoma, mas saiu sem nada. Escolheu uma terra que tinha uma excelente localização e prometia grandes lucros. Olha os meus olhos onde cresceram. Nos grandes lucros. Como resultado de sua escolha, Ló entrou rico e saiu sem nada. Há uma enorme diferença no resultado final, se uma pessoa se coloca onde pode receber a melhor ajuda possível, das influências corretas, ou se prefere escolher as vantagens temporárias. Há muitos caminhos que levam a Sodoma. Todos nós precisamos de colírio para podermos discernir o caminho que leva a Deus. Então, irmãos, Ló, quando ele se acampou perto de Sodoma, porque a palavra fala que ele se acampou próximo a Sodoma, ele era rico. Mas ao ponto que ele foi se aproximando de Sodoma e Gomorra, ele foi empobrecendo. Ele viu naquele momento que Abraão falou para ele viu uma prosperidade. Mas ali foi a sua falência. Vamos abrir agora em Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14, versículo 12. Amém? Página 708. Amém? Há um caminho que parece certo ao homem. Para mim aquilo era certo. Encheu os meus olhos. Mas o seu fim, são os caminhos da morte. Aí eu comecei, e o Senhor, até meditando agora com o Senhor, falou assim, se você seguisse aquele caminho, você iria se perder. Porque eu iria viajar bastante. Eu estaria longe da minha família, dos meus filhos, da minha igreja, porque mesmo estando na igreja, irmãos, eu tenho dificuldade, imagina longe. E ali seria vários caminhos para poder me perder. Uma hora uma possessão no sábado, mas vai ter que ficar até mais tarde. Ah, tá bom, meu filho. Na alimentação, na educação dos meus filhos, na cumplicidade com a minha esposa. Olha os caminhos que eu estava entrando, irmão. Aonde nós temos olhado, depositado as nossas confianças. E no capítulo 16, no versículo 2, para encerrarmos, diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, irmãos, nós possamos olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, como eu estou fazendo? Que caminho estou seguindo? Esse louvor fala: 2 caminhos a seguir, 2 senhores a buscar. Que nós possamos falar com a determinação, com a alegria,
eu sou de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor.